Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Oração Núcleo da Fé, para você. Eu quero te convidar a aproveitar ao máximo esse programa, a orar conosco, ouvir a palavra, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. E no programa de hoje você vai acompanhar mais uma história de sonhos realizados na série Pra Ser Diferente. Logo eu vi que Deus estava nesse meu sonho, que Deus tinha colocado ali a realização daquele sonho. E nós vamos louvar e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito. E me traz a cura, a vida, Deus me leva. E o pastor Ibe Batista vai trazer para nós nessa manhã uma mensagem que vai fazer você refletir e edificar a sua fé. A diferença certamente está na forma que a pessoa decidiu viver, na forma que ele paga um preço para ter a sua família num excelente nível e a maneira como ele serve a Deus. Na série Pra Ser Diferente, você vai acompanhar a história de alguém que tinha um grande sonho, constituir uma família. Eu sempre tive isso, acho que desde criança eu venho de uma família que nós éramos 4, literalmente, eu, minha irmã e meus pais, e graças a Deus uma família muito bem estruturada. E em 2006 aconteceu uma tragédia, eu perdi meu pai, e um mês depois eu perdi minha mãe. E ficamos eu e minha irmã, apenas nós duas. E aquele sonho de família parece que em algum momento ele tomou mais gás, porque assim, nossa família foi reduzida e um trauma muito grande e ficou incompleta. Nós já éramos adultas, óbvio, mas assim, aquela sensação, aquela falta de uma família mesmo, né? Ficou faltando alguma coisa. Por mais que parecesse que estivesse demorando, que o tempo para mim tivesse andando rápido demais e que meu sonho não se realizava, eu não deixei de acreditar, eu não deixei de sonhar, de orar, de fazer meu caderninho, de colocar lá meu sonho de como eu queria um homem. Graças a Deus, em 2011, né, amor? 2011, a gente foi apresentado oficialmente, porque na verdade a gente já se conhecia, de se falar da viagem de Israel e tudo, mas nós fomos apresentados oficialmente. E eu comecei a conhecer o Raimundo e logo eu vi que Deus estava nesse meu sonho, que Deus tinha colocado ali a realização daquele sonho. E nós ficamos noivos praticamente 2 meses depois que nos conhecemos e já marcamos o casamento para setembro de 2012 e as coisas foram rápido, acontecendo rápido. Quando ela fala do pai dela e da mãe dela em 2006, eu entrei na igreja em 2006, no início de 2006 ali, e vinha de um processo complicado. Foi quando aconteceu um campeonato de futebol aqui na igreja e eu tive que receber esse troféu aqui na igreja. E a partir do momento que eu vim receber esse troféu na igreja, eu fiquei impactado mesmo assim, com as palavras. Até então eu achava que era do pastor Ibe, mas eu vi que era depois, mais na frente eu reconheci que era do trono de Deus. E comecei a questionar algumas coisas e aí vinha domingo a domingo tentando entender. E foi quando eu comecei a me propor um processo de mudança. Você quer forjar seu caráter, você quer mudar seu caráter para o caráter de Cristo, e vem um processo de mudança longo, não é fácil, servir a Deus não é fácil, que aí foi quando eu comecei a me sentir pronto para realmente formar uma família. Quando eu me senti pronto para estar com alguém. Porque assim, depois que você começa a conhecer o plano de Deus, você quer fazer tudo certo.
Então eu cheguei para ela e falei assim, você quer namorar comigo? E assim, assim, assado, aquela coisa toda. E aí teve esse processo. Ela viajou para a Argentina, eu rompi o ano aqui, inclusive ano passado também na igreja. E foi quando Deus falou mais forte comigo. Tanto é que quando ela chegou de viagem, eu já estava chamando ela para casar comigo. Foi quando a gente se dispôs juntos a viver o sonho dela, a fazer a coisa da forma que ela queria, de joelho dobrado, orando a Deus, e mês a mês. Sempre sonhei ser mãe. Família para mim era isso, eu sempre almejei e falei, não, filho para mim é com casamento, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter minha família. E logo que eu casei, eu parei de tomar remédio e já pensando em engravidar. A gente casou com esse propósito, nós queremos ter filho e nós vamos ter filho logo, com a graça de Deus. E eu me lembro bem que eu fui na médica, fiz todos os exames, está tudo bem, graças a Deus. Ela falou, olha, só questão de tempo, vai dar tudo certo, mas geralmente a mulher demora pelo menos 6 meses. Em 6 meses, até 6 meses eu não faço nada, a gente vai esperar. Depois, depois dos 6 meses, a gente sim começa a estimular se houver algum problema na ovulação, mas você tem que ter calma. Eu lembro que eu saí de lá com essa palavra dela e eu fui orar e eu falei para Deus, Deus, eu quero muito, o Senhor me conhece, o Senhor sabe os meus sonhos, sabe o sonho do meu marido, os nossos projetos, eu tenho clamado por esse filho e assim, eu aceito o seu tempo. Mas eu sei que o Senhor vai fazer no seu tempo, e não no tempo da médica, e não no tempo do que a medicina diz. Eu acredito no Senhor. E pedi muito a Deus, foi um dia à tarde, eu me lembro bem, pedi muito a Deus que falasse comigo. Falei, Deus, eu quero ouvir sua palavra, eu quero ouvir, Espírito Santo, fala comigo, eu estou sensível ao teu falar, eu quero. E Deus realmente fala. Se a gente estiver em sintonia com o Espírito Santo, ele fala com a gente, como aqui, é muito audível, é muito próximo. E Deus falou comigo em Lucas, quando o anjo avisa a Zacarias que ele iria ser pai e que ele não temesse, que sua esposa vai gerar um filho e que ele vem para trazer muita alegria. E aquela palavra veio no meu coração de uma forma, eu na hora mandei para o Raimundo, Lucas 1,14. Lucas 1,14, e fiquei muito feliz com aquela palavra. Eu falei, amor, Deus confirmou, nosso filho vai vir, eu tenho certeza disso. E não vai demorar. Quando foi agora, na semana antes do Natal, eu descobri, pela graça de Deus, que a gente está grávida. Eu já estava grávida naquele momento, quando isso tudo aconteceu, eu já estava grávida. E agora? E aí veio se confirmar agora no final de dezembro. E eu só tenho a glorificar a Deus, porque assim, no dia que eu liguei para uma amiga minha, falando para ela que o Raimundo tinha me pedido em casamento, e ela viveu comigo muito, ela conviveu muito comigo durante esse momento difícil da minha vida, ela falou para mim, viva todo o teu sonho, viva o namoro, o noivado, o casamento e teu filho, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida, e isso não vai tardar. E eu disse para ela agora, realmente não tardou, aconteceu. E agora eu quero te convidar a muito mais do que cantar, a louvar a Deus com todo o seu coração e sentir Ele te tocar nesse momento. Solidão não vai embora, minha vida não toma direção. Não sei pra onde ir. Desilusão me leva à dor. Meus medos tomam conta de mim. Não sei pra onde ir. Então vem e me traz a cura, a vida. Deus me leva mais alto.
pra onde ir. Desilusão me leva à dor, meus medos tomam conta de mim. Não sei pra onde ir. Então vem e me traz a cura, a vida. Deus me leva mais alto, além, pra perto de ti. Então vem e me traz a cura, a vida. Deus me leva mais alto, além, pra perto de ti. Então vem e me traz a cura, a vida. Deus me leva mais alto, além, pra perto de ti. Então vem e me traz. Nessa manhã, Deus quer falar com você. Ele sabe quais são as suas necessidades e quer suprir cada uma delas. O pastor Ibe Batista tem uma mensagem de Deus para você. Olá, minha gente querida, graça e paz, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você que é casado, que Deus abençoe seus filhos, sua mulher, seu marido. Que não é casado também, que Deus abençoe sua vida, seu pai, enfim. Que as famílias do Senhor que assistem o programa possam ser abençoadas. É a minha oração, é o meu desejo nesse dia tão especial que Deus fez para mim e você poder viver para a glória do nome dele. Então, bom dia e que Deus te abençoe. Eu confesso que algumas vezes eu não gosto de ficar vendo noticiário, não. Porque alguém disse o seguinte: o brasileiro gosta de notícia ruim. Eu vi um cara falando, na televisão mesmo, falando. O brasileiro gosta de notícia ruim, então tem por notícia ruim que dá ibope, dá audiência. Eu fico triste, falei, meu Deus, será que isso é verdade? Se for, por que isso? Aonde que nós estamos errando para que os brasileiros possam gostar de notícia ruim? Francamente, eu, particularmente, não faço parte da estatística, deve ser bem claro isso. Tem vezes que eu fico tão enojado, tanta notícia ruim, que eu prefiro não ver noticiário, ficar alienado. Porque eu não gosto, eu gosto de notícia boa. Eu gosto quando pessoas vêm me contar notícia boa, olha, aconteceu isso. Aí eu viro um fofoqueiro santo, ou seja, gosto de esparramar notícia boa. É bom demais esparramar notícia. Notícia ruim, ó, entra por aqui, trava, deixa para lá, esquece. Eu prefiro não comentar, não falar, nem perguntar muito sobre coisa ruim. Mas coisa boa é bom demais a gente falar. E eu estava reparando esses dias nos jornais, na televisão, os noticiários todos. Você já viu as notícias trágicas de família? Parece um cara morto, esquartejado. Quem é suspeita? A própria esposa. Aparece outro cara morto. Aí sempre, parece que hoje, quando alguém da família morre, a polícia parece que já vai em cima da família. O marido, a esposa, o filho, mãe, pai, que são os principais suspeitos de ter assassinado alguém da família. Eu falei, meu Deus do céu, onde vai parar essa coisa? Infelizmente, vai ser difícil parar, porque parece que cada vez mais essa distância de pai, filho, mãe, marido está sendo cada dia pior. Eu vi uma frase, me perdoe eu não saber de onde eu li essa frase, por isso não vou citar, mas alguém dizia mais ou menos assim, também não vou citar literalmente, mas dizia assim: há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, 50, os seus avós, talvez, seus bisavós, eles nem escolheram a mulher para casar o marido. Antigamente, os pais combinavam, ó, meu filho vai casar com sua filha e tal, e casava, e muitas vezes o rapaz, o moço era apresentado, ó, essa aqui vai ser a sua esposa, essa aqui vai ser o seu marido, e era assim que se casavam. E durante muito tempo, até hoje em alguns países aí ainda existe isso. E as pessoas casavam dessa forma, e daí vem essa frase: antigamente as pessoas casavam sem se amar, porque não nem se conheciam, e com o tempo passavam a se amar. Nos nossos dias, as pessoas têm liberdade para casar com quem quiser, e elas casam com quem amam e passam um tempo, deixam de amar. É exatamente o inverso do passado. A gente vai assim, meu Deus, o que está errado? Por que as coisas estão tão erradas na nossa vida? O que nós estamos fazendo para tanta coisa dar errada na família? Você que está me ouvindo, para um minutinho só, 10 segundos. Pense nos seus irmãos, nos amigos casados, nas pessoas do convívio do seu trabalho. Quantos vivem bem?
Quantos são separados? É impressionante. O número é muito grande e parece que cada vez esse número aumenta mais. Bom, e aí, o que vão fazer? Aí eu quero dizer para você que existe uma posição em Cristo que nós podemos vencer todas as coisas. E eu quero trazer alguns princípios para você. Não vou falar de família perfeita, deixar bem claro que eu não sou homem perfeito, não sou marido perfeito, não sou pastor perfeito, minha mulher não é esposa perfeita, é mãe perfeita, minhas filhas não são filhas perfeitas, mas com tudo isso nós somos felizes e procuramos acertar naquilo que nós erramos. E vale a pena viver dessa forma. Eu quero viver muitos anos casado com a mesma esposa, porque minha vida tem sido muito gostosa de se viver. E porque eu aprendi muitas coisas com meus pais, com meu sogro, minha sogra, enfim. Alguns já partiram, mas a gente aprendeu a viver bem. E eu quero começar, antes de ler o trecho da Palavra de Deus, eu escrevi esse livro, Chá com Coentro, e no finalzinho desse livro, eu escrevi um parágrafo, 2 parágrafos aqui, que eu copiei de um caderno manuscrito do meu pai. Meu pai é vivo, graças a Deus, vai fazer 83 anos. E meu pai sempre tem mania de ter um caderninho e anotar tudo. Ele desenha, escreve, mas escreve tudo. Um dia até eu achei engraçado que pegou uma balança e pôs as coisas ruins que acontecem na vida dele e as coisas boas, para ver que lado que a balança ia pesar mais. E eu falei, e aí, que lado pesou? Eu falei, não, pesou do lado bom. Eu falei, então está valendo a pena viver. Mas, infelizmente, meu pai foi casado 49 anos e 6 meses, faltava 6 meses para fazer boda de ouro quando minha mãe morreu. Mas antes dela morrer, uns 10 anos antes, ela começou a apresentar sintomas do mal de Alzheimer. E ela foi perdendo a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de reconhecer pessoas, a capacidade locomotora. As coisas mais simples no final da vida, como pegar uma colher, pôr na boca, ela não conseguia fazer mais. E logo que ela ficou doente e tal, e meu pai começou a escrever, sempre escrevia, tipo um diário assim. E um dia eu peguei um caderno dele e achei um escrito muito interessante que ele havia escrito no dia 2 de dezembro de 1995. Minha mãe já estava com Alzheimer. E 2 de dezembro é o dia do aniversário do meu pai. No dia do aniversário dele, ele começou a escrever sobre a minha mãe. E eu, depois de muitos anos, mais de 10 anos, muito mais, 15 anos depois que meu pai tinha escrito, eu pegando esse caderno, eu li lá, achei tão bonito o que ele escreveu, e eu pedi autorização para ele, para mim terminar o livro, a última parte, escrever sobre o que ele tinha escrito sobre a minha mãe. E eu vou ler para vocês, está entre aspas, senão eu não vou ser bem real no que ele escreveu, para vocês entenderem. Minha mãe chamava Rete, ela é falecida, meu pai José Batista. Olha o que meu pai escreveu sobre minha mãe, volta a falar, ele copiou no caderninho à mão. Minha mãe doente, já não conhecia ninguém, e ela foi perdendo a sua capacidade, até no final da vida está bem na cama, não conhecia ninguém, foi muito triste, mas foi uma mulher tremenda, uma vida linda, uma mulher santa que quase tudo que eu sei a respeito de Deus eu aprendi com ela. Dia 2 de dezembro de 1995. Abre aspas, meu pai dizendo. A Rete, quando aposentou, passou a demonstrar estar com mal de Alzheimer. Tem alienação total do cérebro. Parece que ela existe para nós e nós não existimos para ela. São passados os primeiros anos. A minha alma sofre e o coração dói. Ela não fala comigo, não me entende, seu olhar é vago e nada diz. Eu choro. Se antes eu amava, agora Deus me deu a graça de amá-la muitas vezes mais. O verdadeiro amor não se reduz ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. Se com inteligência soubermos ganhar, com sabedoria saberemos perder coisas importantes, como as carícias, a companhia, os bons momentos, a presença afetiva, o auxílio no cotidiano dessa pessoa que hoje cuidamos. Você, Rete, José Batista Júnior. Coisa tremenda, né, queridos? Olha, isso aqui é uma preciosidade. Como é que uma pessoa vai, na sua velhice, vai se perdendo toda a sua capacidade, toda a capacidade de um ser humano, tudo. E alguém escreve isso para ela. Eu me emociono. Toda vez que eu leio isso, eu fico emocionado. Eu fico pensando, por que alguns vivem assim e outros vivem matando, destruindo, fazendo alguma coisa? Por quê? A diferença certamente está na forma que a pessoa decidiu viver, na forma que ele paga um preço para ter a sua família
num excelente nível. E a maneira como ele serve a Deus. Aí você fala, mas tudo vocês têm por Deus. É claro, claro. Quando nós estamos em Deus, o meu coração fica mais sensível. Quando eu estou em Deus, eu tenho um coração que está disposto a aprender, um coração ensinável. Quando eu estou em Deus, eu tenho capacidade de perdoar. Quando eu estou em Deus, eu tenho capacidade de pedir perdão. Quando eu estou em Deus, eu tenho capacidade de recomeçar. Resumindo em tudo, quando eu estou em Deus, meu coração deixa de ser um coração de pedra e se torna um coração de carne. E no texto aqui de Gênesis, capítulo 12, Deus nos traz uma palavra tão tremenda, versículo 3, e diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui, Deus está dizendo a Abraão. Abraão, pai da fé, um homem tremendo, um homem que... Em Abraão inaugura-se tudo. Uma nova etapa, uma nova aliança, um novo momento. Deus havia destruído a terra de dilúvio, agora começa tudo novo. O que é viver pela fé, o que é viver consagrando a Deus, inclusive suas finanças. Em Abraão começa tudo. E em Abraão começa também a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. E Abraão teve 4 atitudes, claro, teve muito mais, mas 4 atitudes que eu acho tremendo na vida de Abraão, que nós precisamos aprender. A primeira dela, quando Isaac nasceu, seu filho, quando Abraão se apresentou diante de Deus, a primeira coisa que ele fez foi circuncidar. Circuncidar seria mais ou menos uma operação de fimose hoje. E aquilo era um símbolo de uma aliança que Abraão passaria a ter, e todos os judeus têm nos dias de hoje, com o Senhor através da circuncisão. O que isso quer dizer para nós hoje? Claro que eu não estou falando de uma circuncisão física, naquela época era, não estou falando hoje. Mas era um desejo que Abraão tinha do seu filho ter uma aliança com Deus. Hoje nós temos desejo que nosso filho siga que tal profissão, que tenha aquele carro, que tenha aquela casa, que tenha um salário X, que possa morar em tal lugar, uma casa daquela forma, mas muitas vezes nós não desejamos que o nosso filho ame o Senhor. E Abraão, aquela mesmo doída, aquela atitude na carne, com sangue, mas ele falou, esta é a forma que eu quero que meus filhos sirvam ao Senhor. Ainda que um sacrifício, mas que saibam amar o Senhor. Esse é um princípio importante. A segunda coisa que eu vejo de Abraão é que Abraão foi um homem que deixou uma herança aos seus filhos. Uma herança financeira, tinha gado, tinha rebanho, mas também uma herança espiritual. Abraão deixou uma herança ética. Sabe, muitos filhos hoje roubam, passam outros para trás, porque o pai faz isso também. Porque o pai também faz isso. E outra coisa, Abraão, ele deixou uma herança ao seu filho de uma unção na parte de Deus. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, olha, o fulano de tal vai estar orando e vai passar unção. Com todo respeito, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas eu não acredito nesse negócio de passar unção. Você pode passar uma herança, até um ministério, até uma igreja você pode passar para alguém. Um pastor novo assume, seu filho, sei lá, qualquer coisa. Mas unção, ninguém passa unção. A unção precisa ser conquistada, dia após dia, com o joelho no chão, buscando ao Senhor. Senão seria muito fácil as coisas. Em vez de orar, passa alguém passa unção. Não existe isso. Né? Mas Abraão deixou uma herança aos seus filhos. Outra coisa, Abraão soube ensinar seu filho um ofício. Né? Quantos pais, filho, pai, o que é isso? Não é nada não. Como não é nada não? Pai, por que é isso? Não é saco não. Pai, você pode... Não. Quantos pais não ensinam nada aos seus filhos? O que Deus te passou, a experiência que você passou ao seu filho, que Deus passou, passa a sua casa, ao seu filho, converse, sabe? Fale sobre as coisas, ensine alguma coisa ao seu filho. Muitos filhos têm tendência a seguir a profissão do pai, porque ele inspira no pai. Isso é muito bom. Por isso que a Bíblia fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a quarta coisa que Abraão ele deixou um ensinamento tremendo para nossas vidas é que Abraão ajudou o seu filho a escolher uma esposa. Olha, se você é pai, se você é mãe, abra os olhos. Eu vejo muitas vezes os filhos escolhendo... Tem mocinhas que vai escolher um rapazinho por causa do cabelo, por causa da cor de olho. Meu Deus, desde quando? Isso é princípio para escolher uma pessoa para repartir a vida. Escolhe um menino porque ele canta bem, porque toca bem, porque tem um brinco, porque usa um tênis de um tal jeito, porque é filho não sei de quem. Isso não resolve nada. Abraão chamou seu servo, Eleazar, pôs a mão debaixo da sua coxa e falou, olha, você vai escolher uma missão mais importante que eu já dei na sua vida. Você vai escolher uma esposa para o meu filho. Eleazar saiu e colocou algumas provas diante de Deus. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre as provas, mas ele voltou confiante que tinha escolhido a esposa certa, trouxe a Rebeca para encontrar Isaac. Meu querido, qual é a sua influência na escolha do marido para sua filha?
E para o seu filho? Não, que papo é esse, pastor? Misericórdia. Cada um é livre. Não, não é assim não. Nós temos experiências, eu olho para um rapaz e falo, olha, não vai dar certo. Por exemplo, uma moça namora um rapaz e ele trata mal os pais, sai fora, porque vai tratar você pior do que trata os pais. E vice-versa. Uma moça que não sabe respeitar o pai, jamais vai respeitar o marido. Então nós precisamos orientar nossos filhos. Certa vez, vou contar rapidamente uma história aqui, uma moça me procurou e estava querendo namorar um rapaz, não importa que nome das pessoas, a história que é importante, os nomes não vêm ao caso. E aquela moça, e aquele rapaz eu sabia que ele não tinha um caráter muito bem definido, tinha algumas coisas sérias, que eu já conhecia a história dele. E eu falei, não faça isso, esse rapaz vai te dar dor de cabeça. E ela pensou, não tem nada a ver, blá, blá. Ela até saiu da igreja, porque eu falei para ela não namorar aquele rapaz, que eu sabia que não ia dar certo. Aquela moça tem sofrido muito, afastou de Deus, tem tido prejuízo financeiro, prejuízo na sua família, porque insistiu com aquele namoro que não era e não é de Deus. É muito triste quando alguém entra por esses caminhos. Quantas pessoas, moços apaixonados por bandido, ou moços apaixonados por bandido, é a mesma coisa. Nós não podemos, querido. Se você ama seu filho, ensine seu filho, converse com ele. Fale, meu filho, isso aqui não está certo. Você tem de olhar para esse lado. Porque muitas vezes o jovem ele é muito imediatista, acha legal ali, porque o menino é bom de lábio e acha que aquilo é importante, que vai ser importante no casamento, e não vai ser. Então, Abraão ele empenhou a sua vida na ajudar o seu filho a escolher uma esposa. Por isso que a Bíblia diz que em Abraão todas as famílias da terra serão benditas. Mas nós precisamos aprender a caminhar nesses caminhos. Eu quero orar para que sua família seja uma família, não vou dizer que é a melhor, mas uma família tremenda e abençoada na face da terra. Seu casamento, seus filhos possam ser uma bênção, porque esse é o propósito de Deus. Deus não construiu família para ver esse inferno. Pelo contrário, Deus quer que a sua família possa viver uma vida maravilhosa para a glória do nome do Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração. Por isso que nossa igreja, nós trabalhamos com famílias. Por isso nossa igreja, nós temos vários grupos familiares que trabalham exclusivamente com casais. Para quê? Para ajudar as pessoas a encontrar um caminho da presença de Deus, da vontade de Deus e assim ser feliz. Pensa sobre isso. Que Deus abençoe você e a sua casa. E você possa dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até o próximo, que Deus te abençoe. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às segundas-feiras, às 15 horas, acontece a Hora do Milagre, uma reunião de apenas 1 hora destinada àqueles que querem buscar uma resposta de Deus. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto da Vitória, e como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você poderá encontrar ministrações, fazer o seu pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo em nossa igreja. Por isso, nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você será amado. Eu quero me despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais! A vida, Deus me leva mais alto, além, pra perto de ti.